Boa noite, irmãos. Eu creio que não havia mais necessidade de se falar mais nada nesta noite, né? Ouvimos bastante, algo muito precioso da parte do Senhor, ensinos profundos, e o que realmente precisamos agora é colocá-los em prática, colocar em nossa vida tudo o que temos aprendido. Essa semana, esse mês, melhor dizendo, né, é o mês do lar, o mês da família. Projeto de Deus para o ser humano foi realmente formar famílias, né? Deus, do primeiro casal que surgiu neste mundo, Ele já uniu e fez com que deles começasse uma família. E nós louvamos a Deus por esse projeto de Deus, que é a família. Sempre que nós pensamos em uma família, nós pensamos que isto é um projeto de Deus. E é por isso que é indissolúvel, por isso que uma família não pode ser destruída, não pode se dissolver, porque é um projeto de Deus. E nesta noite mesmo, na mensagem da noite, foi nos dado um tema para falar, levando a nossa família a Cristo, né? E está baseado no que o grande servo de Deus no passado, Noé, ele fez, quando ele se esforçou para levar toda a sua família a Deus. Isso realmente é algo muito precioso. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e vamos ler do versículo 7 até o versículo 4 até o versículo 7, pois esse texto fala de 3 pessoas que viveram pela fé, e pela sua fé eles alcançaram grande êxito na sua vida. Capítulo 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Segundo, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se tornou o galardoador dos que o buscam. Terceiro, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que o Senhor seja digno de abençoar essa porção em nossos corações. Então nós podemos ver esses 3 homens que, através da sua fé, através da sua confiança em Deus, eles foram altamente bem-sucedidos e eles puderam atingir o seu objetivo, né? Nós encontramos Abel, né, que foi o segundo filho de Adão e Eva, sendo que nesta época só havia 4 pessoas na terra: Adão, Eva, Caim e Abel. E nós encontramos que pela fé, Abel foi bem-sucedido quando ele estava para apresentar alguma coisa diante de Deus. Caim foi rejeitado porque quis apresentar alguma coisa segundo os seus próprios meios, segundo os seus próprios esforços, fruto do seu trabalho, e não foi aceito. E Abel, ele chegou diante de Deus
desejoso de acertar com a vontade de Deus. E ele pegou uma das primícias do seu rebanho e ofereceu ao Senhor. E essa oferta foi agradável ao Senhor, porque ele fez através da sua fé. E ele confiava em Deus. Ele já tinha experiência disso, porque um dia o seu pai e a sua mãe, quando pecaram contra o Senhor imolou um animal e cobriu a sua nudez com a pele daquele animal. E então ele viu que isso era aceitável diante de Deus. E então ele começou a praticar aquilo que era aceitável diante de Deus pela sua fé. Depois nós encontramos Enoque. Enoque foi um homem que viveu também pela sua fé. Viveu até naquela época, visto que ele viveu no capítulo 5 de Gênesis, e as pessoas, pelo menos 7 ou 8 pessoas, viveram acima de 900 anos. Mas Enoque, ele viveu 365 anos. E nós encontramos que ele não viveu mais, não foi porque ele adoeceu e morreu, não. Ele não viveu mais porque o Senhor o tirou deste mundo para a sua presença. E diz que pela fé ele agradou ao Senhor, ele andou. Diz que Enoque andou com Deus. E por ele ter andado com Deus, Deus viu que este mundo não era digno dele. E ele foi tirado desse mundo ainda com vida, foi levado para os céus, porque Deus se agradou da sua vida. E é muito precioso quando alguém procura agradar a Deus na sua vida. Mas o que realmente nos prende a atenção é a terceira pessoa, que foi Noé. Há pouco tempo atrás nós falamos alguma coisa a respeito de Noé. E hoje eu gostaria de voltar a falar nesta pessoa outra vez, simplesmente olhando a parte em que ele viveu na sua vida familiar. Então, nós encontramos o versículo 7, diz que pela fé Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Noé, ele foi advertido, ele foi instruído, ele foi ensinado por Deus em uma época de um acontecimento que ainda não se via. Nos dias de Noé, nunca tinha chovido sobre a terra. Não existia chuva. Então, se não existia chuva, quanto mais um dilúvio, Mas a corrupção daquela geração, essa foi a segunda dispensação, nós estamos estudando aí segunda-feira aí as dispensações, e essa foi a segunda dispensação. A dispensação, quando nós falamos de Abel, ele já estava nessa segunda dispensação, ele está no capítulo 4 de Gênesis. Quando nós falamos de Enoque, ele está nessa dispensação, ele estava no no 5º capítulo de Gênesis. E agora Noé, ele estava realmente dentro dessa segunda dispensação, sendo estava no capítulo 6 de Gênesis. Então, a vida de Noé está ligada ao capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. E é interessante que esse homem foi um homem de fé nos seus dias. Um dia o Senhor teve um encontro com Noé. Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor teve um encontro com esse homem. E o Senhor disse: olha, Noé, eu estou para enviar um dilúvio sobre este mundo e vou destruir todos os seres que fiz. Noé, você vai se preocupar em construir uma arca para a salvação da sua família. É o tema que nós gostaríamos de olhar aqui. É realmente a preocupação que Noé tinha com a sua família. É bem verdade que Noé levou muito tempo construindo aquela arca. Nosso irmão Silvio falou aqui essa semana que ele imagina cerca de 5 anos. Mas a grande verdade é que Noé estava envolvido com a arca ou com a construção ou a pregação do evangelho para que as pessoas pudessem entrar naquela arca
durante mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos, Noé estava envolvido com aquela pregação, com aquela mensagem salvadora para que as pessoas pudessem entrar naquela arca. Agora, o que me realmente chama bastante atenção é que Noé, durante esses 100 anos que ele pregou, né, começou esse trabalho de Noé na construção daquela arca e na preocupação de salvar a sua família no ano 500 da sua vida. E só no ano 600 que aconteceu o dilúvio. E então, cerca de 100, cento e poucos anos, Noé estava envolvido com aquela arca. Agora é interessante que durante esse tempo, Noé estava envolvido com aquela construção daquela arca. Não sabemos quais eram os recursos que Noé tinha. Não sabemos como ele poderia se manter durante todo esse tempo. Mas uma coisa nós temos certeza, de que o Senhor supriu todas as suas necessidades durante esse longo tempo de quase 100 anos. É interessante que quando o Senhor Deus deu a mensagem para Noé, que ele construísse aquela arca, o Senhor falou com Noé e ele estava sozinho. Ele não estava junto com a sua família quando ele recebeu esta ordem de Deus. Mas interessante, irmãos, é que quando Noé chegou diante da sua família e colocou essa posição que Deus lhe havia ordenado, houve uma credibilidade total da sua família. Ninguém duvidou da sua palavra. Ninguém colocou dúvida se o Senhor realmente tinha falado ou se não tinha falado. O tempo que ia construir aquela arca, o tamanho da arca, ninguém duvidou, porque Noé tinha credibilidade com a sua família. E isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito precioso quando nós falamos a respeito disso nos nossos dias. Como as nossas famílias têm nos visto? Quando nós falamos alguma coisa a respeito das coisas de Deus, como a nossa família recebe isso? Como eles têm gerido isso que nós falamos a respeito das coisas de Deus? Isso é muito interessante, irmãos. Nós precisamos sempre fazer uma reflexão, sempre buscarmos a orientação de Deus, sempre pedir a direção de Deus, sempre nos colocarmos de joelho diante de Deus, pedindo a direção dEle, para que Ele possa realmente nos fazer pessoas que possa ter crédito, com principalmente os nossos familiares. Quando eu vejo a vida de Noé, durante esses 100 anos que ele pregou, ele sempre dizia que o povo precisava de arrepender-se dos seus pecados e entrar naquela arca. A solução era aquela arca, né? Era aquela arca. As pessoas iam passar por um dilúvio e todas as pessoas tinham oportunidade de entrar naquela arca. Eu creio que as pessoas, quando via Noé trabalhando naquela arca junto com seus filhos, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa, quem sabe as pessoas achavam que ele era uma pessoa louca, né? Eles não sabiam o que era chuva, eles não sabiam o que era um dilúvio. Eles apenas sabiam que subia um vapor, né? A água dos rios vaporizava, ele subia e regava a terra. Era o único meio de irrigação que existia, era a vaporização e a irrigação. Mas não havia chuva naqueles dias. E as pessoas, quando Noé falava, olha, o Senhor vai enviar um dilúvio sobre a terra, as pessoas achavam que isso era uma loucura. Mas, nem tanto, Noé não desistiu. Ele, durante cerca de mais de uns 100 anos, pelo menos, ele estava envolvido com aquela arca. E pregando, olha, arrependei-vos, porque o Senhor vai enviar um dilúvio sobre a terra. Irmãos, os dias de Noé eram marcados
por coisas terríveis. Hoje nós pensamos que só nos nossos dias existe maldade, existe violência, existe corrupção. Nós pensamos que é só nos nossos... Não, nos dias de Noé estava marcado por esses 3 graves pecados. Diz que a maldade, a violência e a corrupção tomou conta em todo o segmento da sociedade naqueles dias. E então o Senhor falou, olha, eu vou ter que destruir essa terra, eu vou ter que destruir todo o ser humano, eu vou ter que destruir tudo por causa do pecado do homem. E então Deus falou com Noé que ia destruir e que ele fizesse a arca. E então Noé levou essas palavras para os seus filhos, para a sua esposa, e eles aderiram ao seu pensamento. Eles aceitaram. Então, se Deus falou, vamos construir. E começaram. Não sei como eles conseguiram toda aquela madeira para construir aquela arca com 3 pavimentos, né? Aqueles 3 pavimentos, irmãos, tinha cerca de 20.250 metros quadrados. Era 300 côvados, o côvado naquela época era de 45 centímetros, e 300 côvados, né, dava 55 pés, mais ou menos. E se nós pegarmos, eu até anotei, se nós pegássemos aqueles 3 pavimentos, eles davam 20.250 metros quadrados. Então, era uma obra gigantesca para uma família apenas construir. Mas uma família que estava na orientação de Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A razão do Senhor destruir o mundo daqueles dias com água de dilúvio foi por causa disso. Agora, o que me chamou bastante atenção em tudo isso foi que Noé, durante esse tempo todo, ele não conseguiu convencer, fora da sua família, nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa ele conseguiu convencer. Irmãos, 100 anos pregando o Evangelho, as pessoas ouvindo todo dia, olhando aquela construção daquela arca, né? Cada dia as pessoas comentando a respeito do que ia acontecer, e ninguém acreditou, ninguém acreditou. Agora, interessante é que isso me chamou bastante atenção, que Noé conseguiu convencer toda a sua família. Toda a sua família ele conseguiu convencer. A sua esposa, os seus 3 filhos e suas 3 noras. Eles estavam convencidos de que ia haver um dilúvio e ia levar a todos. E então, em submissão à vontade de Deus, eles começaram, junto com Noé, a construção daquela arca. E é interessante isso, irmãos. Por isso que o tema hoje era conduzir a nossa família a Cristo. O Senhor Jesus, ele falando em Mateus 24, 37 a 39, ele traz uma mensagem para os nossos dias, os dias atuais em que nós estamos vivendo. Ele diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Irmãos, a situação que o mundo vivia nos dias de Noé é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. A alerta que o Senhor Jesus Cristo deu é bem clara, bem transparente. Olha, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós não podemos ter dúvida de que as 3 coisas que imperam nos nossos dias eram as 3 coisas que imperavam nos dias de Noé. E é interessante que Noé, certamente ele conhecia
muitas pessoas que faziam parte integrante da família dos seus filhos. Por exemplo, sua sogra, a sogra dos seus filhos, os sogros dos seus filhos, os irmãos, os cunhados dele, nós não sabemos. Mas, por certo, tinha pessoas, mas que não creram. A família de Sete era a família considerada a família justa daqueles dias, né, que deu a linhagem até para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas só Noé que fazia parte dessa linhagem foi salvo. O resto pereceram nas águas do dilúvio. Então, é triste nós imaginarmos que tantas pessoas que estavam ligados, direto ou indiretamente, a Noé, e que pereceram nas águas do dilúvio. Só a família dele foi salva. Só 8 pessoas entrou numa embarcação tão grande. Isso realmente nos fala profundamente, irmãos. Deus sempre é um Deus de graça e misericórdia. Sempre quando Ele manda um juízo, Ele manda uma válvula de escape. Ele manda uma oportunidade de as pessoas poderem se livrar do juízo. Sempre o Senhor apresenta alguma coisa mostrando que vai haver um juízo. Por exemplo, no dia de Enoque, o Senhor arrebatou Enoque e permitiu que Noé ficasse aqui, protegido pela arca, mas ficou aqui. Nos dias do profeta Elias, nós encontramos que o Senhor arrebatou Elias, mas deixou Enoque, que representava aquele grupo de judeus, o remanescente dos judeus. Agora nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja aqui desse mundo e vai ficar Israel para entrar no período da grande tribulação. Sempre vai existir um juízo, sempre, em cada dispensação vai existir um juízo. O juízo dos dias do dilúvio foi o próprio dilúvio que veio e levou a todos. Agora, e o juízo que vai se desencadear sobre esse mundo após o arrebatamento da igreja? A igreja está prestes a ser arrebatada. Os dias que nós estamos vivendo os dias que o Senhor Jesus falou que seria idêntico aos dias de Noé. Portanto, quando nós olhamos a maldade crescendo cada dia, a violência crescendo cada dia, a corrupção crescendo cada dia, por um lado nós ficamos tristes porque não era para ser assim, mas por outro lado nós devemos olhar para os céus e esperar que o Senhor Jesus está voltando, porque esse é o sinal bem patente aos nossos olhos de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E eu gostaria de perguntar a todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós já temos a nossa família salva em Jesus Cristo. Como anda a nossa família? Eu sei que existem lutas, existem dificuldades, eu sei que cada um de nós temos lutas a vencer, né? E principalmente quando trata da nossa família, né? Quantas pessoas que ainda têm filhos, filhas, né? Pais, mães, pessoas queridas que ainda não faz parte da igreja do Senhor neste mundo e que o Senhor vindo arrebatar a sua igreja, essas pessoas entrarão no período de uma grande tribulação e sem oportunidade de salvação, porque já ouviram do Evangelho, já ouviram a mensagem do Evangelho. E essas pessoas não terão oportunidade no período da grande tribulação. E é por isso que eu gostaria de deixar um alerta para cada um de nós.
não vamos nos conformar se existe alguns dos nossos que ainda não são salvos em Jesus Cristo, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo para a salvação. Olha, gente, Noé, ele ficou preocupado com o mundo daqueles dias, portanto, ele pregou quase 100 anos para a salvação daquele povo. Mas ele não teve culpa na condenação daquele povo, porque ele fez a sua parte. Agora nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão cada dia e interceder pelos nossos familiares. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma e achar que é uma coisa normal que algum dos nossos possa estar prestes a entrar num período de grande tribulação e se perder para sempre. Irmãos, eu sei que é muito triste, eu sei que é duro essa mensagem nos pais, né? Aqueles que têm filhos que sabem que está distante da presença do Senhor, ouvir esta mensagem. Eu sei que a mente de cada um gira em torno daquelas pessoas muito queridas e que ainda não conhecem o Senhor. Mas é justamente, nós falamos assim nesse mês do lar, para chamar a atenção de cada um, que ainda tem pessoas que ainda não são salvas em Jesus Cristo, para que elas se preocupem com isso, né? Para que elas orem mais, para que elas evangelizem mais os seus filhos, os seus queridos a quem você acha que ainda não é salvo. Não é uma palavra de exortação, não é uma palavra para as pessoas ficarem realmente tristes, mas é uma palavra de incentivo para orar, para suplicar aos irmãos que orem a favor da sua família, a favor dos seus, para que naquele dia, o dia está próximo, irmãos. Nós estamos vivendo aqueles 7 dias que o Senhor falou com Noé. Capítulo 7, versículo 4, nós encontramos o Senhor falando, olha, entra na arca tu, teus filhos, tua mulher, entre tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos na arca, porque daí a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Depois de tudo pronto, depois da arca prontinha, depois dos animais, os animais, irmãos, vieram e entraram na arca. Eu estava lendo alguma coisa sobre os animais, né? São mais de 740 mil espécies de animais que existem no mundo atual, né? Não sei quantos desses chegaram ali na arca para entrar ali na arca. Mas uma coisa eu sei, que todas as espécies estavam ali e não precisou de Noé sair correndo atrás para trazê-los para a arca. Não, eles vieram espontaneamente, fizeram uma fila e entraram na arca. O ser humano não ouviu a voz de Deus, mas os animais ouviram a voz de Deus. Eles entraram espontaneamente na arca e os seres humanos que foram alertados durante quase 100 anos não entraram na arca. E hoje, nos nossos dias, está acontecendo a mesma coisa, né? Quantas vezes pais, mães, filhos falam com seus pais a respeito e as pessoas, às vezes, até zombam, né? Duvidam da sua fé, da sua esperança, e por isso continuam longe da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas que nesse mês do lar, esse mês da família, né, vamos procurar trazê-los aqui para ouvir a mensagem de Deus. Vamos orar. Se você não consegue orar sozinho, traz o nome do seu filho, traz o nome da sua filha, traz o nome do seu pai, da sua mãe, daquele parente que você ama e que ainda não é um salvo, traz para a reunião de oração às quinta-feiras. Nós vamos orar, nós vamos interceder a favor dessa pessoa,
para que ela possa entender o plano de Deus para a sua salvação e ser uma pessoa salva. É o nosso desejo que todos nós aqui, que estamos aqui, e junto conosco os nossos familiares, possam naquele glorioso, aquele memorável dia da volta do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus, todos serem arrebatados, todos, aqui nessa noite, né? Esse grupo de pessoas que está aqui, se o Senhor Jesus surgir nas nuvens dos céus agora, nesse exato minuto, todos estão preparados para subir. Todos têm certeza da sua salvação em Cristo. Já confia nele para a sua salvação. Já está descansado que se ele voltar agora, você vai subir para os céus. Se ainda não tem essa certeza, se ainda não tem essa esperança, coloque a sua vida aos cuidados do Senhor nesta noite. Convida Ele, né, para estar, para entrar na sua vida e fazer morada na sua vida. Ele tem todo o prazer em entrar na sua vida e fazer morada na sua vida, transformar a sua vida e fazer da sua vida uma nova criatura. E você vai ter essa esperança que todos aqueles salvos têm em Cristo Jesus. O Senhor nos ajude a entendermos isso e a vivermos isso e transmitir isso para os nossos familiares, para aqueles que realmente já são salvos e para aqueles que ainda não são salvos. Como nosso irmão falou, quase nas suas últimas palavras, as palavras de Josué, capítulo 24, versículo 15, né? Se vos parece mal servir o Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que ficaram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um de nós possamos ter essa convicção. Eu e a minha casa estou servindo ao Senhor. E se isso ainda não está acontecendo, busque a Deus, ore a Deus, fala com Deus. Senhor, eu desejo ver meu filho salvo, eu desejo ver minha filha salva, eu desejo ver meu pai, eu desejo ver minha mãe, eu desejo ver minha avó, enfim, eu desejo ver aquela pessoa que eu amo salva. E o Senhor vai salvar, porque o Senhor, Ele tem todo o prazer em salvar. Nós é que precisamos buscar a orientação dEle e viver isso, né? Viver isso, nossos filhos, nossa família, precisa olhar em nós, que nós temos realmente essa esperança gloriosa. Isso é uma realidade na nossa vida. Isso não é simplesmente palavras, mas é realidade em nossa vida. Que assim seja. Amém.